Sim, é verdade que o desemprego desceu e isso não pode deixar ao Partido Socialista nenhuma mágoa, mas uma satisfação. Agora, aquilo que nós dizemos é, nós não podemos olhar para o número do desemprego e para a taxa ter descido assim, cruamente para os números. Primeiro porque estamos a falar de pessoas. Depois porque temos que não esquecer que os números do desemprego descem, mas que os empregos destruídos no país foram 218 mil empregos, que não corresponde a uma idêntica criação de emprego. No Distrito de Setúbal, só na área da construção civil foram destruídos 50 mil postos de trabalho. 50 mil postos de trabalho na área da construção civil. É um número demasiado alarmante. Há empresas que encerraram nestes 4 anos, pequenas e médias empresas que não conseguiram fazer face às suas dívidas com o Estado e que não conseguiram fazer face às suas dívidas com os seus fornecedores e com isso não houve um incentivo, uma linha de financiamento, uma linha de apoio a estas pequenas e médias empresas e ditou o encerramento de muitas empresas aqui no nosso distrito. Eu tenho estado em todos os concelhos, em visitas a vários concelhos do distrito de Setúbal. Terminamos, de resto, na próxima semana a primeira ronda por cada um dos concelhos e não há concelho nenhum onde eu vá que não me seja dito que foram encerradas a maior parte das pequenas e médias empresas da sua zona. Isto é muito sintomático daquilo que aconteceu. Por outro lado, é bom não esquecer que nós temos um nível de imigração muito elevado, como eu dizia há pouco. E, portanto, esses números são números que hoje não estão contabilizados na segurança, nos centros de emprego. E, por isso, obviamente, é bom que o desemprego desça, e isso por si só podia ser uma boa notícia, mas a verdade é que quando olhamos para os números com rigor e com critério, percebemos que essa baixa de desemprego se dá, por um lado, porque estamos em fase sazonal, por outro lado, porque temos um nível de imigração muito elevado, por outro lado, porque as pessoas que, e bem, estão a fazer a sua formação, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, neste momento, se estão a fazer uma formação, nem que seja de uma semana, não contam para a taxa de desemprego, mas a seguir à formação continuarão desempregados e, portanto, eu acho que não vale a pena andarmos a dizer há dias históricos porque baixou a taxa de desemprego. Não, a taxa de desemprego mantém-se alto e o Partido Socialista e eu própria não nos resignamos com uma taxa de desemprego de 2 dígitos que diz muito sobre aquilo que é a dificuldade que os portugueses enfrentam hoje com os pais, as mães, os avós, os filhos que estão desempregados neste momento. E, quer dizer, nós temos situações no Distrito de Setúbal e um pouco por todo o país, mas foquemos-nos aqui no Distrito de Setúbal, eu tenho ido a vários centros de dia e vários lares de idosos. Foram retirados idosos dos lares porque os seus filhos ficaram desempregados e as suas pensões, as pensões dos idosos, são necessárias ao agregado familiar. E, portanto, apertaram-se todos na mesma casa para viverem com as pensões dos seus pais. O que significa que nos casos dos idosos que precisam de medicamentos ou que precisam de apoio médico permanente, está neste momento em causa. E isto levanta outra questão, que é a questão da própria saúde. E aqui também falamos de dignidade. Que qualidade de vida estamos a dar nós aos nossos idosos que já contribuíram tanto com uma vida de esforço e de trabalho e que no Distrito de Setúbal nós sabemos que enfrentaram dificuldades muito grandes nos anos 80, nos anos 60, nos anos 80 e que voltaram a enfrentá-las no início do século XXI. Não é justo para as pessoas. Tive ontem a oportunidade de falar com os utentes de saúde do Seixal, do Concelho do Seixal, na festa de Corroios, e de reafirmar aquilo que disse no Parlamento quando elaborei o relatório sobre a petição da necessidade da construção do Hospital do Seixal. A mim parece-me uma evidência que é uma necessidade a criação desse hospital. O Partido Socialista tinha prometido em 2009 a construção do hospital. Em 2011 tínhamos o projeto já elaborado para um hospital de ambulatório com uma verba de cerca de 60 milhões de euros para a construção deste hospital. A verdade é que este governo decidiu que não era necessário este hospital e mais, cometeu um crime, porque um crime deste ponto de vista, não aproveitou
aquilo que são fundos comunitários para poderem proceder à construção deste hospital. E por isso eu creio que na próxima legislatura nós temos que, disse isso mesmo ontem aos utentes, mais uma vez, nós temos que olhar para a construção do Hospital do Seixal como uma necessidade, com a certeza que eu tenho, que dificilmente nós teremos, nos próximos 2 a 3 anos, um hospital novo no Seixal, porque se perdeu muito tempo e perderam-se essas verbas. A saúde no litoral alentejano tem um outro problema. Acrescem a todos os problemas do norte do distrito os problemas da distância, das acessibilidades, que tornaram difícil este acesso ao Hospital do Litoral Alentejano. Acresce também que o Hospital do Litoral Alentejano tem tido dificuldade em fixar os seus profissionais de saúde. Felizmente, neste momento, o Dr. Jorge Seguro Sanches, enquanto administrador da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e portanto o Hospital do Litoral Alentejano, estabeleceu um protocolo com Santa Maria que permite que vários profissionais de saúde, de várias especialidades, possam vir 2 vezes por semana ao Hospital do Litoral Alentejano e dar resposta a carências que eram absolutamente evidentes neste hospital. Faz algum sentido, pergunto eu, que o Hospital do Litoral Alentejano, que serve uma população tão vasta, tenha apenas um pediatra, por exemplo, para falar na saúde materno-infantil? Faz algum sentido que haja necessidade absoluta de algumas valências neste hospital e que este hospital, que foi construído de raiz, que tem bons equipamentos, não possa estar a ser potenciado? Não faz. E é por isso que eu digo que se olhou sempre para este distrito como o parente pobre da região. É preciso, acho que é preciso voltarmos a apostar na saúde seriamente no distrito. Aliás, ontem tive a oportunidade em Santiago do Cacém também de ouvir uma das queixas da população, de facto essa, as fracas acessibilidades, as más acessibilidades que deram origem recentemente a uma petição feita pelas 5 Assembleias Municipais do Litoral Alentejano, onde se inclui Odmira, que já é do distrito de Beja, e, portanto, a pedir que o IC1 seja reabilitado, a pedir que haja mais acessibilidades para ali. Tenho tido a oportunidade de falar com os bombeiros, quer de Alcácer do Sal, quer de Santiago do Cacém, quer de Grândola, que nos deram mesmo conta das dificuldades que eles próprios enfrentam no transporte de doentes e com tudo o que foi a política de transportes de doentes nos últimos tempos. Temos neste momento, felizmente, o Hospital do Litoral Alentejano a tentar fazer o pagamento desse transporte de doentes aos vários bombeiros, mas ainda enfrentam enormes dificuldades. Nós temos hoje 200 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas que não têm médico de família. Temos a duplicação das taxas moderadoras que retiraram uma série de pessoas de capacidade de poderem ir ao centro de saúde ou aos hospitais e fomos confrontados nos últimos tempos. Há sempre picos nas urgências hospitalares, mas a verdade é que não sou eu, mais uma vez, que digo, foram os diretores das urgências, quer do Garcia da Horta, quer do Hospital do Litoral Alentejano, que quando se demitiram, disseram: nós demitimos porque estamos a pôr em causa a vida das pessoas e não temos condições para as poder tratar. E, portanto, é evidente que a saúde é um dos problemas gritantes no país e no distrito. Há, aliás, esta coisa extraordinária de fim de ciclo governativo, que veio a ser preparado ao longo dos 4 anos, da passagem dos hospitais públicos para as administrações das misericórdias. Isso vai trazer, evidentemente, a privatização do Serviço Nacional de Saúde, vai elevar os custos e vai retirar muita gente do acesso à saúde, que é um direito fundamental. E isto é bem o espelho da má convivência deste governo com a Constituição da República Portuguesa. Não é por acaso que há um pequeno crescimento na economia portuguesa, é porque o Tribunal Constitucional obrigou a repor os cortes salariais que este governo colocou, mesmo contra a Constituição. E por isso eu acho que direitos fundamentais como a saúde, a educação, a proteção social, leia-se a segurança social, está neste momento em risco de ser privatizado. De resto,
saindo da saúde e olhando para a educação, se nós olharmos para aquilo que têm sido as verbas que todos os dias sabemos que estão a ser transferidas para as escolas privadas em detrimento da escola pública, nós estamos também a caminhar para uma privatização e uma falta de qualidade das escolas públicas no país e no distrito.